Graça e paz, queridos, que bom estarmos aqui para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor, nosso Deus. Uma palavra maravilhosa para os nossos corações e tenho certeza que Deus falará grandemente ao seu coração nesta manhã. A palavra do Senhor está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, que diz assim: Então Jesus, à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para o ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco dali e ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram a ajuda aos companheiros dos outros barcos e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu em conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra gloriosa, né? A pesca maravilhosa. Nós vemos aqui, queridos, olhando para a palavra do Senhor, o importante aqui não é um milagre, não é o barco cheio de peixe, não é eles terem conseguido encherem os seus barcos. Isso aí era o que eles precisavam, era o que eles queriam. Eles haviam pescado, trabalhado a noite toda, mas não haviam pegado nada. Jesus chega naquele momento porque Jesus leva a multidão até ali, porque Jesus tinha um encontro com Pedro. Nós vemos toda a história, nós acompanharmos todo o ministério de Pedro, nós vamos ver que Deus ali tinha um encontro com Pedro. E Jesus precisava manter a atenção de Pedro. Pedro estava ali pescando. Pedro estava ali naquele momento que chegou à praia lavando as suas redes, frustrado, com o coração amargurado. Pedro estava ali naquele momento desolado, porque pescou a noite inteira, trabalhou a noite toda e não havia pescado nada, lavando as suas redes. Mas Jesus precisava ter a atenção de Pedro. Jesus precisava que Pedro ali focasse naquilo que Jesus iria ensinar. Jesus precisava que Pedro estivesse ali. Tinha 2 barcos. Jesus poderia ter escolhido o outro barco. Mas quem precisava do milagre, da transformação, era Pedro. Então Jesus escolhe o barco de Pedro para que segurasse Pedro ali. Porque Jesus começando a ensinar, se Jesus não tivesse subido no barco de Pedro, Pedro teria recolhido as suas redes e teria ido embora. E quantas vezes deixamos passar a oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor, de ouvirmos a voz do Senhor? Quantas vezes deixamos a oportunidade de ouvir, mas Jesus naquele momento segurou a atenção de Pedro, através de ter entrado no seu barco para poder ministrar a palavra, para poder ensinar aquela multidão. E a semente da palavra foi lançada no coração de Pedro. Jesus ensinava aquela multidão, mas a palavra estava sendo germinada no coração de Pedro. Após Jesus ter ensinado, agora então era a hora de confirmar o milagre. Jesus fala para Pedro ir até a parte mais funda do lago para que eles pudessem pescar. E uma palavra importante que Pedro fala, porque a palavra já havia sido germinada no seu coração, dizendo: Senhor, pescamos a noite toda, mas segundo a tua palavra,
eu vou lá fazer o que o Senhor está mandando. Eu vou lá lançar a rede. Pedro era um pescador experiente. Pedro sabia o que estava fazendo, assim como seus companheiros que estavam com ele. Então ele foi lá, lançou a rede e um milagre aconteceu. A pesca maravilhosa aconteceu. Mas eu quero falar algo aqui, queridos, para o teu coração, para a tua vida nesta manhã. O Senhor, Ele tem um propósito grande na sua vida. O Senhor tem algo grande para realizar na sua vida. Assim como na vida de Pedro. O milagre do peixe era apenas um incentivo na vida de Pedro do que viria mais adiante. Muitas vezes o Senhor, Ele quer curar é o nosso coração, é a nossa alma. E como curamos? É através da palavra de Deus. Não adianta irmos para um culto, para uma celebração e apenas recebemos o milagre. Assim como tantas pessoas por aí vão até Cristo pelo milagre, mas não ouvem a palavra, não se rendem à palavra. Pessoas que só querem a bênção, só querem o milagre, mas não conseguem se firmar na presença de Deus. Pessoas que só querem a bênção, que só querem o milagre, que só querem a cura, mas o Senhor, Ele tem um propósito maior. O milagre, a cura física, ela só é apenas um gatilho para o maior que Deus Ele tem para as nossas vidas. Porque o importante é o espiritual, aquilo que está por dentro. Jesus, Ele precisava curar a alma de Pedro. E para você receber o maior milagre na sua vida, Jesus precisa alcançar a sua alma, ter a sua atenção, para que o milagre ele possa ocorrer grandemente na sua vida. Quantas vezes você fala: Senhor, todos os meus negócios frustrados, toda a minha vida frustrada, porque você não consegue, nada que você faz dar certo. Mas o Senhor fala para mim e para você nesta manhã, Ele quer entrar no profundo e no íntimo do seu coração, da sua alma. O milagre financeiro, o milagre na sua empresa, o milagre no seu dia a dia, lá no seu trabalho, ele vem apenas como um gatilho do que o que Deus tem para fazer maior na sua vida. Não fique preso às coisas materiais, porque Deus ele trabalha no mundo espiritual. Deus ele trabalha no mundo espiritual que se manifesta no nosso mundo material. E quando nós entendemos isso, que o que faz a transformação na vida do homem, que o que faz o milagre na vida do homem é a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem traz a transformação. Porque a palavra do Senhor ela foi germinada durante todo o ensinamento de Jesus ali. Mas Pedro precisava ouvir. Você precisa ouvir a palavra do Senhor, precisa dar ouvido à voz de Deus, para que o milagre possa acontecer na sua vida, para que a transformação ocorra na sua vida. E o milagre, a provisão, ela é apenas uma consequência daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. O milagre, as pessoas acham que o maior na nossa vida é o milagre, é a cura de uma enfermidade, é a cura de um paralítico. Não, isso é apenas a consequência de ouvirmos a palavra do Senhor. É apenas a consequência de entregarmos a nossa vida fielmente ao Senhor, de reconhecermos Ele como nosso Senhor e Salvador. E como conseguimos reconhecer isso? É através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que entra em nossos corações e faz uma transformação e faz uma limpeza interior. Quantas pessoas estão hoje na igreja e amanhã estão fora dela? Porque não conseguem dar lugar à palavra de Deus. Você precisa dar lugar à voz do Espírito Santo falando dentro do seu coração para trazer a limpeza interior, para trazer a transformação interior, para o seu coração esteja limpo para a palavra de Deus. E os milagres vão acontecer na sua vida. E quando você entender isso, que primeiro Deus ele quer trabalhar na tua alma, no teu interior, para que você possa sim então fazer coisas maiores para o reino dele. Aí os milagres vão chegar até você. Sabe por quê?
porque os sinais ele tem que seguir. É os sinais que nos seguem e não você seguir os sinais. A Bíblia diz que os milagres, os sinais seguirão aqueles que crerem na palavra dele. Então você tem que crer. Quando você crê, você não precisa correr atrás dos milagres, não. Você não precisa correr atrás dos sinais, não, porque os sinais vão correr até você. Porque através da palavra de Deus, quando você abrir a sua boca, os milagres vão acontecer na sua vida. Os milagres vão acontecer na vida de outros, porque você ouviu e deu ouvido à voz do Senhor. Deu ouvido à sua palavra. Então creia, acredite nos milagres. Acredite na palavra de Deus, porque ela pode trazer a transformação para a sua vida. Não há transformação, não há libertação, não há bênção sem a palavra de Deus. Tudo isso é passageiro, é um fogo numa palha. Quando você joga fogo em papel, em palha, em madeira, o fogo se alastra rapidamente, mas depois ele apaga, porque não há mais combustível. Quando você tem a palavra de Deus dentro de você, não há problema, não há dificuldade, nada te pode tirar da presença de Deus. Então você precisa se estruturar na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que te traz vida, é a palavra do Senhor que te sustenta, é a palavra de Deus que é o alicerce para as nossas vidas. Pedro precisava ouvir a palavra de Deus. Jesus já tinha um encontro com Pedro ali, ele levou a multidão até aquele lugar, ele chegou até aquela condição, porque ele sabia que Pedro precisava de um milagre, Pedro precisava ouvir a sua palavra. Deus já tinha uma obra na vida de Pedro, Pedro seria um grande homem, mas precisava ser curado através da palavra, precisava ouvir a palavra de Deus. Para você ser um grande homem, uma grande mulher na presença do Senhor, para os milagres de Deus se cumprirem na sua vida, você precisa dar crédito à palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra do Senhor. E quando você entender isso, você vai ver que os milagres e os sinais vão te seguir. Porque é através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos transforma. Como podemos curar alguém se nós precisamos ser curados? Como podemos entregar uma palavra de vida e de esperança se estamos sem vida e esperança dentro de nós? As pessoas olham para você e vê o exterior, vê apenas aquilo que está refletido, e pessoas enganam facilmente, colocam um sorriso no rosto e dizem sim, está tudo bem. Mas quando por dentro você está magoado, quando por dentro você está machucado, quando por dentro você está ferido, quando por dentro você está prostrado, mas com a palavra de Deus hoje na sua vida, isso vai dar um basta. Você vai se levantar hoje através de ouvir esta palavra do Senhor. O Senhor vai curar a tua alma, o teu interior. E sim, a partir de hoje você terá vida, palavra de vida, palavra de ânimo, porque a palavra de ânimo nascerá dentro de você. Querido, se essa palavra tem falado e tocado no teu coração, compartilha este vídeo. Compartilha este vídeo porque eu sei que tem pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Pessoas precisam ser curadas interiormente. Pessoas precisam ser limpas pela palavra de Deus. Porque o Senhor tem uma grande obra na sua vida. E a partir deste momento que você ouvir a palavra, então você será transformado. E aquilo que Deus prometeu na sua vida, aquilo que Deus prometeu fazer através de você, tenha certeza que o milagre vai acontecer. Tenha certeza que as bênçãos vão chegar até você, porque você vai ter ouvido a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Querido, nós vamos encerrando por aqui. E eu vou fazer uma oração neste momento, para que a palavra do Senhor, ela entre e transforme a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença pela palavra ao qual nós ouvimos nesta manhã, eu quero orar por esta pessoa que ouviu esta palavra, para que, Senhor, o milagre aconteça na vida dele, mas a transformação, ela vem de dentro para fora. Senhor, ouvindo a tua palavra, que essa pessoa seja regenerada, que essa pessoa seja limpa e purificada pela tua
palavra. Senhor Jesus querido, eu oro por esta pessoa neste momento, pedindo ao Senhor a tua provisão, pedindo ao Senhor a tua libertação. Senhor, que ela seja liberta agora pelo poder da tua palavra e entenda que ela possa alcançar os milagres somente através da tua palavra. E após, Senhor, ela ouvir a tua palavra, ela será regenerada, ela será abençoada, porque deu ouvido à tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por esta palavra. Guarde esta palavra no teu coração e compartilhe este vídeo. Comente aqui neste vídeo para que o YouTube possa saber que esse vídeo está fazendo a diferença na sua vida. Comente neste vídeo aqui, dê o seu like, para que este vídeo ele possa alcançar muito mais vidas. Quando você curte essa palavra, quando você curte esse vídeo, quando você compartilha, quando você comenta, você está fazendo a obra de Deus. Você está ajudando a evangelizar. Você está ajudando essa palavra ela chegar a outras pessoas por aí. Um abraço. Fica com Deus e até a próxima.